Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João, o Batista, viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim para batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Como foi anunciado no início da nossa celebração, nós estamos já no segundo domingo, chamado Domingos do Tempo Comum. São 34 domingos que nós vamos percorrer, e nesses 34 domingos nós vamos ver a vida de Jesus. Quem é ele? O que ele fez? O que ele ensinou? E iniciamos essa caminhada com o primeiro domingo do tempo comum, onde foi celebrado o batismo de Jesus, que como não teve domingo para colocá-lo, a igreja colocou na segunda-feira. Segunda-feira, quem foi na missa, foi celebrado esse domingo do batismo de Jesus, conhecido também como o primeiro domingo do tempo comum. E aí, nesse domingo primeiro do batismo, a parte essencial dele, importante a gente conhecer, depois de ser batizado por João Batista na água, no Jordão, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Essas são as palavras que se ouviu do Pai. Jesus que viu, ele dando o próprio testemunho que ele recebeu de Deus essa força de agir e ensinar tudo aquilo que pertence ao Deus Pai Criador. E isso é muito importante. Isso é a tomada de consciência de Jesus da missão que ele tem. Isso deve acontecer constantemente na vida de cada um de nós, na medida que vamos vivendo. Assim, quando a pessoa casa, ela precisa tomar consciência que agora não é mais como antes, livre, vai onde quiser. Não, agora tem compromisso com alguém.
e precisa arcar com esse compromisso, mas isso precisa tomar consciência. Tem jovens que casam e querem continuar como era antes, não percebem que eles precisam respeitar o parceiro e a parceira. Tem mãe que fica mãe, grávida e dá à luz, que não toma consciência da sua responsabilidade. E esses dias aí nós soubemos de uma mãe até que foi condenada porque largou o filho em casa sozinho, foi lá no baile. E aí esse filho saiu de casa e os vizinhos perceberam, acolheram e foram fazer um BO. Como que a mãe abandona uma criança desse jeito? Essa mãe não tomou consciência da sua responsabilidade. Isso é muito importante. A consciência nossa de quem somos e quem nós também queremos ser e construir a nossa vida, ela é muito importante. Isso que Jesus fez no seu batismo aqui. Ele viu e vai tomar consciência agora que ele tem uma missão importante para realizar aquilo que é a vontade de Deus. Essa cena do batismo de Jesus, depois ela vai ser confirmada num outro texto mais posterior, chamado a Transfiguração de Jesus. Onde, além de ouvir essa frase, este é meu filho muito amado, a voz do céu, que é a voz do Pai, ela vai dizer, após Moisés e Elias já sumiram entre as nuvens, sobrou só Jesus, e a voz do céu completa: portanto, se este meu filho, que eu amo muito, por que ama muito? Porque ele faz a minha vontade, é o refrão do Salmo de Meditação que foi cantado aqui, fazer a minha vontade, e aí, se ele é o meu amado, porque faz a minha vontade, olham para ele e façam o que ele faz. Agora, a quem é que vão escutar? Não mais ao Moisés, não mais a Elias, não mais ao Antigo Testamento, mas vai ouvir agora, escutem o que ele diz. E é por isso que a igreja, em todo domingo, ela nos coloca esses 34 domingos do tempo comum para a gente aprender do Evangelho. Esse ano o Evangelho de Mateus, que nós vamos aprofundar. Quem é Jesus? O que ele nos ensinou? Ensinou não só pelo ensinamento da palavra, mas ensinou, como disse uma das leituras que nós vimos esse dia, ensinou por aquilo que ele fez, pelo exemplo dele. O ensinamento não é só a palavra, mas também as nossas ações. E a igreja nos apresenta em todo domingo um pedaço do Evangelho de Jesus para a gente cada vez mais ir conhecendo quem é esse Jesus, porque nós também vamos seguir o seu exemplo. E aí que entra agora a nossa leitura no segundo domingo do tempo comum, onde vai colocar para nós o testemunho de João. O primeiro domingo do tempo comum do batismo, o testemunho vem da voz que veio do céu. Este é meu filho que eu amo muito. E eu amo muito porque ele me obedece, porque ele segue, porque ele faz a minha vontade. Agora nós temos no segundo domingo, hoje, do tempo comum, o testemunho de mais uma pessoa que é João, o batizador. Quando ele vai falar essa frase, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa daqui que vocês têm aqui nesse altar, que representa o próprio Jesus, que é o Cordeiro, e aqui em cima tem essa frase que não aparece muito lá no fundo, mas essa frase que é do Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A frase que mais tarde nós vamos cantar no Cordeiro de Deus, e que antes da Eucaristia ser distribuída, o sacerdote ele levanta a hóstia consagrada, que é o próprio Jesus, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Cordeiro é esse? E aí nós vamos à importância do Antigo Testamento, que nós voltamos ao passado para descobrir como era. Nós lembramos do cordeiro que na época do faraó, que escravizava o povo de Deus naquele tempo, na época de Moisés, quando Moisés, para libertar o povo, fez aquela cerimônia que nós rezamos na Quinta-feira Santa,
A primeira leitura do livro do Êxodo, quando ele pede ao povo todo preparar-se e preparar um cordeiro para no dia e na hora exata matar o cordeiro, assá-lo e servir como alimento para o povo ir caminhando no deserto, atravessando o Mar Vermelho e se libertar das garras do faraó. O cordeiro como alimento. Agora, o novo cordeiro que serve para o nosso alimento hoje é Jesus, com o seu projeto. Aquilo que São Paulo vai colocar na segunda carta, aqui Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo agora é o escolhido, caiu a ficha dele que o que ele aprendeu do Antigo Testamento agora serviu para a sua formação, mas ele precisava dar mais um passo. E esse passo agora é conhecer Jesus. E quando ele conheceu Jesus, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer: aquilo que eu aprendi antes não serve mais nada, porque agora eu descobri essa graça que recebi de Deus, de ser o seu apóstolo, para anunciar às nações, aos outros povos, aos pagãos, essa graça de Deus, que Ele é Pai de todos e Ele quer o bem a todos. E todos nós somos seus filhos e, portanto, precisamos viver todos como irmãos uns dos outros. E é por isso que ele diz: eu escrevo essa carta, eu chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma cidade pagã, não eram descendentes judeus, não tinham conhecimento nenhum do Antigo Testamento. E essa é uma das missões de Paulo, levar Jesus para todos. Aos que foram santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos. Chamados a ser santos. Santos é para quando a gente cumpre a vontade de Deus, somos santos. Junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Essa é uma coisa que nós precisamos compreender, que Jesus Cristo vai cumprir. Inclusive, quando na nossa primeira leitura a igreja coloca assim: o Senhor me disse, tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Como serei glorificado? Porque esse Israel deveria ser um exemplo, como povo unido, que ajuda uns aos outros, mas não foram. Não foram. No tempo de Jesus, esse Israel, que era o povo de Deus, eles não cumpriram a vontade de Deus, por isso que Jesus ele vai reclamar. Por isso que João Batista larga o templo e vai lá no Rio Jordão para batizar, para fazer uma nova conversão e se reconstruir, para ser um povo novo, que ouve a palavra de Deus através agora de Jesus Cristo, para construir uma vida nova e um mundo novo. Por isso, o novo povo de Deus que segue Jesus agora vai ser a luz do mundo. Jesus vai ser o primeiro exemplo, luz do mundo. E nós que aprendemos dele, porque fomos batizados em seu nome, e recebemos o mesmo Espírito que Jesus recebeu, é para a gente se animar e fazer a vida que Jesus Cristo fez. E é por isso que na nossa leitura aqui, na primeira leitura, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. E aí vem a frase importante, disse ele: não basta ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Não basta só pensar em si. Não é só vocês que são meu povo, são todos os povos que são meus, porque eu sou o Criador de tudo. E eu preciso unir todos os povos num povo só. Por isso que São João no Evangelho vai sempre dizer que todos sejamos um, que todos pensemos uns nos outros, que é o maior mandamento que Ele nos deu. Eu te farei luz das nações, que no Novo Testamento vão ser chamados os pagãos, missão que Paulo fez. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue
até os confins da terra. Se vocês forem perceber bem, nós vamos ler essa leitura posteriormente, no Evangelho de Mateus, ela vai terminar exatamente isso. Jesus escolhe os seus apóstolos, agora 11, porque Judas traiu e se matou, e aí na última página, nos últimos versículos do último capítulo do Evangelho de Mateus, diz: vão e façam com que todos, não apenas seus, os conhecidos, não, todos, a missão é para todos, para o mundo todo, para o universo todo, vão e façam com que todos se tornem meus discípulos. E aí, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso que é muito importante, primeiro fazer com que todos se tornem meus discípulos, que segundo João, lá no capítulo 14, o que significa ser discípulo de Jesus? E ele vai dizer: se vocês são meus discípulos, vocês vão obedecer o meu mandamento. Qual é o meu mandamento? Que ele disse no capítulo 13, que vocês amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Isso é a tarefa de quem é batizado em nome de Jesus, recebendo o mesmo Espírito que Jesus Cristo recebeu. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o pecado do mundo? Quem nos ajuda a entender isso, e eu já expliquei isso aqui várias vezes, é o capítulo 9 de Marcos. O pecado do mundo, Marcos, ele disse, são três, que são bem ligados um com o outro, representados pela mão, a ganância, representados pelo pé, a dominação, e representados pelo olho, que é o orgulho, que é o engano, que é a ilusão. Três tentações que no primeiro domingo da Quaresma a igreja nos apresenta. Também Jesus foi tentado por essas três tentações, o pecado do mundo, mas ele venceu. E como ele venceu, olhando para ele, o que ele fez e ensinou, nós também conseguimos vencer a esse pecado do mundo. Jesus já venceu. Nós, olhando para ele, ver o que fez, pedindo a sua força, também na nossa vida conseguimos vencer esse pecado do mundo que está aparecendo tão forte no mundo todo, querendo dominar o mundo. Observem, veem o que está acontecendo no mundo. Essa questão da ganância, essa questão da dominação e essa questão do orgulho. O orgulho é algo que você não é, mas aparenta ser, se achando superior aos outros todos. Esses têm que ser vencidos. Jesus nos ensina como vencer. Outra coisa que aparece aqui na nossa leitura, muito importante, é quando João dá o seu testemunho. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer nele, em Jesus. Ele repete essa frase 2 vezes. Não basta receber no batismo a graça de Deus, se isso não permanecer na pessoa. Quem vai fazer permanecer a graça de Deus? Deus sempre quer, mas precisamos a nossa participação de aceitar e deixar permanecer em nós, sempre com esse projeto, de fazer o projeto de Jesus, de amar-nos uns aos outros, de perdoar, de ter misericórdia. Tudo que nós aprendemos no Evangelho de Lucas, no ano anterior, ano litúrgico anterior, olha, foi muito profundo. Jesus mesmo nos ensinar que nós precisamos construir um mundo novo. E uma das coisas muito importantes é sempre ensinar, fazer a pessoa conhecer, porque quando a gente não conhece, facilmente sermos enganados. Isso que aconteceu na nossa sociedade, onde temos uma boa parte dela enganada, iludida, vive num outro mundo e não vive com os pés no chão, percebendo que nós temos uma responsabilidade de manter a fraternidade na família, com os vizinhos, trabalhar pela paz, construir a paz, como diz Marcos lá no capítulo 9. Qual é a vontade de Deus? É o seu reino. É o reino. O que é o reino de Deus? É vivermos em paz uns com os outros. Então isso é muito importante permanecer. A última coisa que aparece aqui na nossa leitura é o testemunho de João. Esse que é o Cordeiro de Deus, que através dele Deus nos mostra a sua vontade,
Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Na tradição judaica, bíblica, isso é um ensinamento que meus professores, Ana Flora, o Frego Orgulho já faleceu, mas Ana Flora ainda está viva, não tem mais condição, tem bastante idade, mas ela nos ensinou uma coisa muito importante, conhecendo a tradição bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ela falou: quem é o Filho de Deus? Aquele que faz a sua vontade. Jesus fez a vontade do Pai, por isso que ele é chamado o Filho de Deus. Isso para nos dizer que também nós, como disse Paulo numa das cartas que nós lemos esse dia, ele veio no meio de nós e se tornou irmão nosso. Ele nos fez ser seus irmãos, e se somos irmãos dele, filhos do mesmo Pai que ele é, nós somos herdeiros da graça de Deus, nós somos herdeiros da salvação. Portanto, quem é filho de Deus é quem faz o bem, que constrói a sociedade justa, quem se envolve para se interessar no bem uns dos outros, quem ama os seus irmãos, quem é capaz, com a graça de Deus, de superar o ódio, a vingança, quem é capaz, com a graça de Deus, de olhar ao irmão e ajudar uns aos outros. Essa é a mensagem básica que a igreja quer nos passar, esse testemunho. Primeiro domingo, testemunho de Deus. Este é meu filho, que eu amo muito, que faz a minha vontade. Segundo domingo, hoje, João declara: ele é o Cordeiro de Deus, que nos ensina, que tirou o pecado do mundo e nos ensina a cada um de nós a tirar o pecado do mundo, a vencer. Mas ele é, portanto, o Filho de Deus. E nós também seremos de verdade filho de Deus, pelo nascimento já somos criados por Deus, mas nem todos se comportam como filhos de Deus. Mas quem segue o projeto de Jesus, introduzido na igreja pelo batismo, aí, cumprindo a vontade de Deus, amando uns aos outros como ele nos amou, nós também nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,